Renamo já entregou lista dos seus homens a serem integrados nas Forças de Defesa e Segurança ao Presidente da República. ExxonMobil investe 160 milhões de dólares em prospecção e pesquisa de petróleo nas águas do Zambeze. Machacane vence o clube de Chibuto por 1 bola em jogo da 5ª jornada do Campeonato Nacional. Muito boa noite, e este é o jornal. A Renamo efetuou a entrega ao Presidente da República da lista dos seus homens que serão integrados nas Forças de Defesa e Segurança. Entretanto, Filipe News levanta dúvidas sobre a efetivação do processo, uma vez que a lista é composta por homens que estão na reserva, na reforma e outros ainda desmobilizados. O processo negocial entre o governo e a Renamo pode estar longe de conhecer o seu desfecho. O fato é que o governo tem exigido da Perdiz a lista dos seus homens que devem ser integrados em várias áreas nos termos dos acordos alcançados entre as partes. Este sábado, o Presidente da República anunciou a recepção da lista, mas a mesma não respeita alguns critérios previamente acordados. Que recebemos a lista dos elementos da Renamo que devem ser incorporados nas fileiras da PRM como núcleo inicial. Nós, o governo, não temos a moral suficiente para incluir os homens já na reserva e outros na reforma ou desmobilizados em detrimento daqueles que se encontram ainda nas fileiras da Renamo, aqueles pelo qual o diálogo com o falecido Jacama visava abranger. Os que fazem parte da lista já estiveram nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Uns passaram à reserva com subsídios de integração atribuídos e oferem salários ou pensões, como outros seus colegas que são da proveniência das fileiras do governo. Integrar essa lista significava, por exemplo, integrar o Tenente-General Mateus Nconhamo, integrar o Major-General Hermínio de Moraes. Significava, por exemplo, aqui da Corporação Policial, integrar o Inspetor-Geral Pascoal Ronda ou o Inspetor-Geral Miguel dos Santos. Vamos dar oportunidade a mais outros jovens e outros cidadãos para dar a sua contribuição para a defesa de Moçambique. O chefe de Estado considera ainda que o seu executivo continua comprometido com o processo de paz efetiva e lança alguns recados. Mais uma vez, apelamos para que quem não participa no diálogo deve abster-se de comentar o que não é do seu domínio para não confundir os moçambicanos, incluindo os guerrilheiros da Renamo que aguardam com expectativa o desfecho do processo de desarmamento, desmobilização e a sua reintegração na sociedade. Lembre-se que além do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado e da Polícia da República de Moçambique, a Renamo quer ver assegurada a presença de seus quadros na Marinha de Guerra, Força Aérea e instituições de ensino militar. Ainda hoje, o Presidente da República dirigiu a cerimónia de graduação de mais de 100 oficiais da PRM na Academia de Ciências Policiais. Na ocasião, Filipe News instou aos graduados a trabalharem com zelo. Há moral ou não há? Trata-se da 14ª cerimónia de graduação daquela instituição de ensino superior que forma oficiais dos ramos de segurança pública, investigação criminal e criminalista, migração e fronteira, bem como administração e logística policiais. De vocês, graduados, esperamos uma postura firme, proativa, presente, eficaz, eficiente e tecnicamente competente. Vão, no vosso dia a dia, enfrentar desafios, sofrer tentações
e por vezes estar em situações de perigo iminente. Em quaisquer destas situações, devem lembrar-se da vossa lealdade para com o povo que jurastes servir. Em seguida, o comandante em chefe lançou alguns desafios tendo em conta os ataques em Cabo Delgado. Os assassínios, de forma esporádica, atacam pessoas indefesas e pilham seus bens. Não descansaremos enquanto não desestruturarmos completamente esses criminosos, e esta é a vossa ação imediata que traduz o vosso compromisso para com o povo moçambicano. É já. Por sua vez, o reitor da CIPOL, José Mandra, assegura que os formandos estão prontos para receber ordens e cumprir com as suas obrigações profissionais. Está assim perfilado perante vós, Excelência Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, mais um contingente de oficiais que corresponde à 14ª graduação em Ciências Policiais, prontos para seguirem para as unidades e subunidades de afetação, para acrescentar valor aos níveis de garantia de ordem e segurança públicas no nosso país. A 14ª cerimônia de graduação coincide com a celebração dos 20 anos da CIPOL e por essa razão houve um momento de entrega de diplomas aos fundadores da academia, com destaque para o antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Aqueles que foram galardoados pela minha voz querem agradecer a quem teve a iniciativa de esta cerimônia de galardoação, de reconhecimento. Sentimos-nos muito honrados, não esperávamos. Participaram do evento membros do governo, familiares e amigos dos graduados. A ExxonMobil vai investir 160 bilhões de dólares para a pesquisa e prospecção de petróleo nas águas do Zambeze. Pesquisa para a produção de petróleo poderá durar um período de aproximadamente 8 anos, por forma a determinar se a estrutura geológica das áreas Z5C e Z5D contém ou não reservas de petróleo comerciáveis que possam ser explorados em benefício de Moçambique. The initial exploration. Esta fase inicial é a fase de pesquisa, então são duas fases separadas, pesquisa e produção. Nesta fase inicial analisamos a data sísmica. Depois de analisar essa data, que é uma fase que já decorreu, vai-se fazer uma perfuração de um poço. Depois de analisar os resultados da perfuração, é que aí vamos decidir se é viável para ir para as fases seguintes, que é a análise de viabilidade, para depois fazer a produção. A ExxonMobil projeta perfurar a partir do segundo trimestre de 2020. No mínimo, a perfuração do poço de pesquisa nas áreas já localizadas poderá durar entre 60 a 90 dias. The initial exploration in... Para esta fase de pesquisa, o investimento vai ser até 160 milhões de dólares só na fase de pesquisa. Agora, o investimento nas fases posteriores, isso depende do recurso, do tamanho do recurso e também de como comercializar o recurso, não é? Então, engenharia, etc. A província da Zambésia acolheu esta semana uma consulta pública sobre o projeto. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos desafia as empresas nacionais de construção civil a prepararem-se para responder com as novas exigências do setor face à reconstrução de infraestruturas afetadas pelo ciclone, ou melhor, pelos ciclones Idai e Kenneth. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos avançou que o Governo tem vindo a mobilizar recursos para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth. O Governo encontra-se a mobilizar fundos para a reconstrução das infraestruturas danificadas pelo ciclone Kenneth. João Machatini encorajou as empresas de construção civil nacionais
a aproveitarem esta oportunidade e revelou que serão introduzidas novas exigências no processo de reconstrução das infraestruturas. Uma oportunidade única para as nossas empresas de construção civil e obras públicas saírem da situação que se encontram e poderem alavancar-se técnica e financeiramente. Falamos aqui as nossas empresas nacionais se organizem para poderem tirar proveito destas oportunidades e esta organização também deve ir de encontro com a qualidade das obras que nós iremos exigir no processo de reconstrução. E queremos que as nossas estradas, as nossas pontes, as nossas escolas, os nossos hospitais e outros edifícios públicos possam resistir a um ciclone igual ou superior a que se abateu na província de Cabo Delgado. Esta sexta-feira, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos procedeu ao lançamento da primeira pedra para a asfaltagem da estrada Moeda-Chitachi, em Cabo Delgado. As bancadas parlamentares da Renamo e do MDM dizem que há falta de vontade política para combater a corrupção no país. Por sua vez, a Frelimo entende que o governo está a fazer a sua parte e, a título de exemplo, é a proposta de criação da lei de recuperação de ativos. O combate à corrupção continua a ser um dos males que preocupa a sociedade e as autoridades governamentais. Como forma de garantir a recuperação de ativos, o primeiro-ministro revelou esta semana que o país poderá ter brevemente uma legislação específica. Analisando o tema sobre a corrupção, os deputados da Renamo e do MDM entendem que a corrupção não pode ser combatida através de discurso. Está aos olhos vistos que estamos aqui numa situação titubeante. Apenas o que está a ser feito aqui, o governo que está a ser feito até este momento, se demonstra como sendo um teatro. Ainda não temos ações concretas em termos da recuperação daquele que são os ativos, daquele que é o valor de facto que foi roubado desta toda a tramóia, dos imóveis, daqueles que são os recursos que nós poderíamos ter. A corrupção não se combate com discursos, como tem feito o Presidente da República. Pode ter vontade, mas se for apenas falar e levar este e aquele à cadeia, isto não resolve. É preciso colocar travão. Como disse o deputado, colocar travão, o que seria, exatamente? Há gente implicada, gente aparentemente intocável, sabe muito bem que num governo dirigido por um presidente, no nosso sistema presidencialista, não é possível um ministro ou um elemento do CISI endividar o Estado moçambicano em 2,2 bilhões de dólares sem o envolvimento do presidente. A bancada parlamentar da Frelimo, representada pelo deputado Feliz Silva, diz que as autoridades têm mostrado sinais claros de combate à corrupção. Eu penso que os colegas do painel não devem ter medo quando o governo mostra ações concretas para descredibilizar os atos de corrupção, para combater a corrupção, para dizer que o governo está muito preocupado com esta questão, muito bem foi dito aqui pelos colegas, que já aprovou a lei de recuperação dos ativos. Eu queria apelar aos colegas para que mais uma vez pudessem juntar-se à bancada da Frelimo no sentido de demonstrar a responsabilidade que nós temos como parlamentares de viabilizar aquilo que é o trabalho do governo. Estes posicionamentos foram defendidos nesta sexta-feira durante mais uma edição do programa Bancadas Parlamentares, que analisou a sessão de perguntas levantadas pelos deputados ao governo. Cerca de 400 raparigas em situação difícil, residentes na cidade da Beira e que foram vítimas do ciclone Idai, beneficiaram de apoio alimentar. A ajuda resulta de uma ação coordenada entre a Unizambese e a empresa K-Powership. O Gabinete de Gênero da Unizambese tem estado a prestar diferente tipo de assistência desde 2016 a esta parte a cerca de 600 raparigas de alguns bairros da cidade da Beira, por forma que as beneficiárias concentrem-se mais no processo de ensino e aprendizagem até concluir o ensino superior. Em coordenação com a Car Powership, empresa sediada em Nacala e que se dedica na comercialização de energia, a Unizambese identificou 400 destas raparigas que residem com os pais sem posses financeiras e cujas famílias foram afetadas pelo ciclone Idai para apoiá-las em alimentos básicos. O apoio que estamos aqui a dar às famílias de Espangara, nós queremos que esse apoio se estenda a outros bairros no futuro breve. E por isso mesmo queria mais uma vez agradecer aos nossos parceiros aqui de cooperação
continuem a olhar para a universidade, para as atividades de extensão da universidade, como um meio para a formação, para a consolidação do processo de ensino-aprendizagem neste belo país. Os apoios consistiram na entrega direta dos produtos para 10 famílias e as outras 390 receberam senhas no valor de 1.500 meticais para levantarem produtos num supermercado da cidade da Beira. Quando tomamos conhecimento das dificuldades que a população da Beira estava a enfrentar depois do ciclone Idai, mobilizamos-nos para apoiar as vítimas. Ficamos a saber que a Unizambese prestava uma atenção especial a um grupo de raparigas para garantir a formação acadêmica destas. Juntamos energia e hoje estamos a ajudá-las por forma a aliviarem a carência que estão a enfrentar. A emoção no meio dos beneficiários e seus encarregados de educação era enorme. Estou muito feliz, parece que ainda que vi mais outros ciclones. Em primeiro lugar, agradecer ao projeto e às manas. E me sinto feliz por saber que as minhas filhas todo final de semana me despediram, mãe, vamos para o projeto, sei lá o quê. E hoje já estou a ver o resultado, que o projeto era muito bom, porque perdemos muitas coisas. Quase todas as meninas estavam no projeto, mas já quem sofreu mais, que nem na nossa casa perdemos teto, que até hoje já não conseguimos repor, mas essa ajuda vem num bom momento. Muito agradecida pelo esse apoio, porque vou ter saúde. Muito vamos sim, vou ter mais vontade de ajudar e mais vontade de participar nos outros projetos. Pelo menos 111 pessoas morreram vítimas da tuberculose e outras 18.000 contraíram a doença no ano passado na província da Zambésia. O setor da saúde, parceiros e sociedade civil reuniram ontem para encontrar formas de eliminar a doença. Só em 2017, a província da Zambésia registrou mais de 16.000 casos da tuberculose. Comparativamente a 2018, os dados subiram em mais de 2.000 casos, mercê do reforço de diagnóstico e de envolvimento comunitário na identificação de pacientes com sintomas da doença para a unidade sanitária. Em termos gerais, significa que nós cumprimos a meta com índice de cumprimento de 105%, se compararmos com o ano de 2017. E deste total, há que referir que 33% desses pacientes, ou seja, 1/3 desses doentes, foram referenciados pela comunidade. Isto é, nós temos os nossos dotes, nossos parceiros, os líderes, eles contribuíram com 1/3 de todos os doentes que nós diagnosticamos a nível da província no ano de 2018. Razão pela qual chama a atenção a importância de trabalharmos com este grupo de parceiros. Esta sexta-feira, o setor da saúde, parceiros de cooperação e sociedade civil sentaram à mesma mesa no diálogo provincial para discutir ações de mitigação da doença na Zambésia. Talvez nós podemos chegar ao nível das estatísticas pretendidas em 2025 um pouco mais cedo, porque isso é possível. Mas para isso temos que tirar da cabeça das pessoas a ideia de feitiço, como o teatro fez referência aqui. Também temos que tirar a ideia de que quem tem tuberculose é para morrer. Para esses praticantes da medicina tradicional que não foram capacitados na matéria da tuberculose, alguns já foram formados, capacitados na matéria da tuberculose, eles já estão a trabalhar e estão a referir os doentes nas unidades sanitárias a nível do distrito. O diálogo provincial sobre a tuberculose é réplica do diálogo nacional orientado pelo chefe de Estado no ano passado. Os residentes do bairro Patrício Lumumba, no município da Matola, beneficiaram de vários serviços de saúde numa feira organizada este sábado pelo Centro de Investigação e Treino em Saúde da Polana Caniço. Testagem de HIV, rastreio do cancro da mama, doação de sangue e medição de pressão arterial são alguns dos serviços que na manhã deste sábado estiveram à disposição dos residentes do bairro Patrício Lumumba e arredores no município da Matola. Para mim a importância de doar sangue é ajudar os irmãos, né, que precisam de ser ajudados. E eu estou disposto, não é pela primeira vez hoje. A importância de medir a pressão arterial é de saber o meu estado
Porque a pessoa pode pensar que está bem enquanto não está nada bem, porque se tiver a pressão alta ou baixa, é prejudicial para a nossa saúde. O evento foi organizado pelo Centro de Investigação e Treino em Saúde da Plana Caniço, num dia em que, a nível mundial, faz-se reflexão sobre o desenvolvimento da vacina contra o HIV. E hoje, dia 18 de maio, nós comemoramos o dia da conscientização da vacina do HIV. É um dia que mundialmente todos se juntam para juntos refletirmos sobre esta questão da vacina do HIV e juntos agradecermos a todos aqueles que têm colaborado e participado nas atividades para o desenvolvimento desta vacina. Na feira que decorreu sob o lema Movidos pela Paciência, em busca de soluções para a saúde, também houve espaço para a emissão de BIs e registro de nascimento. Uma mulher deu à luz a 4 bebés no povoado de Nhamagoa, no distrito de Macossa, em Manica. Os recém-nascidos gozam de boa saúde, mas neste momento encontram-se no berçário do Hospital Provincial de Chimoio a terem acompanhamento. São ao todo 10 filhos em 4 partos. Isso mesmo. A senhora Zinha Patrício já passou por 2 partos com gêmeos, 2 partos a 1 e desta vez com este insólito ao dar à luz 4 filhos. O primeiro gêmeo com 1.900 gramas, o segundo gêmeo com 2.000 gramas, o terceiro gêmeo com 1.500 gramas e o quarto gêmeo 1.300 gramas. Chegaram ao serviço de berçário já estabilizados, são crianças que têm uma boa reatividade, já estão se a alimentar diretamente ao seio. Então, isto significa que as crianças tiveram uma boa adaptação. Zinha Patrício, 40 anos de idade, é camponesa e seu marido também vive exclusivamente da venda de excedentes agrícolas extraídos da sua machamba. Por isso, conta com o apoio de pessoas de boa fé nos cuidados dos 4 bebês ora nascidos. Meu marido não tem emprego. Vivemos apenas de machamba. Por isso, peço apoio. Apoios estes que já começaram a chegar através do gabinete da esposa do governador de Manica, que este sábado ofereceu enxoval aos recém-nascidos. Queremos apelar a todos que aquilo que puderem, sobretudo para a alimentação, são muitas crianças. Acredito que daqui a nada elas não vão conseguir saciar todas só com leite do peito. Se de outras vezes a senhora Zinha Patrício teve que cuidar 2 bebês ao mesmo tempo, desta vez o desafio é a dobrar, porque terá que cuidar 4 bebês em simultâneo. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. No jornal para lançar um olhar aos ecos da 6ª edição da Feira Mostec. A empresa de tecnologias Axians apresentou uma solução de vídeo que pode ser usada em processos eleitorais para vigiar e detectar fraudes. Trata-se de uma plataforma tecnológica que, através de vídeo, pode buscar informações e disponibilizar em tempo real. Por exemplo, agora nós vamos ter eleições, provavelmente para eliminações de fraude, nós podemos inclusive contar quantas pessoas estão na fila, quantas realmente entraram e isso fazer um match com os votos ou os números de documentos que receberam. Com a nossa estratégia. Estes 2 jovens apresentaram Etali Publishing, uma plataforma inovadora que é usada para partilhar livros no formato digital. E tivemos uma experiência extraordinária. É que enquanto distribuíamos livros físicos, cerca de 1.500 cópias de livro no total por título, nas plataformas digitais nós chegávamos a distribuir 10.000. No caso, conseguíamos atingir 10.000 leitores para cada um dos títulos que nós dávamos. Os livros a serem fornecidos ao público encontram-se disponíveis em 3 línguas, nomeadamente português, inglês e Kiswahili.
O futuro do sistema financeiro está nas plataformas digitais, uma realidade da qual Moçambique não pode fugir. Um banco sem balcões e com transações online ou telemóvel. Esse é o futuro da banca e Moçambique não pode estar alheio a esta realidade. Foi com o tema A Banca do Futuro que o CEO da ASECO PST, uma empresa especializada em softwares para sistema financeiro, revisitou o passado para enquadrar o presente e o futuro da digitalização. Nós não apreciamos o valor da tecnologia que temos hoje no nosso bolso. Um iPhone de hoje tem cerca de 4 milhões de vezes a capacidade de processamento que existia a bordo do Apollo 11, que levou os primeiros homens à Lua. Um iPhone hoje consegue ter mais capacidade computacional do que a NASA tinha na década de 60. O mesmo iPhone que nós carregamos hoje teria custado 43 milhões de dólares em 1990, há 2 décadas atrás. Portanto, nós temos hoje no nosso bolso verdadeiros supercomputadores. O que é que nós fazemos com os supercomputadores? Tiramos fotografias. Para Daniel Araújo, o futuro da banca está na tecnologia. A estatística diz que provavelmente dentro de uma década metade das pessoas que trabalham no sistema financeiro não vão trabalhar. Se vocês têm amigos que trabalham no sistema financeiro hoje aqui em Moçambique, há funções do sistema financeiro e da banca que daqui a uma década não existem. Qual é o futuro dos gerentes? Vamos ver, levanta-nos aqui um conjunto de questões muito importantes. Um posicionamento consensual no painel, mas que trouxe algum cepticismo na plateia. Será que com essa implementação das tecnologias não trarão aquilo que são algumas desvantagens para certas pessoas e para algumas zonas, visto que a tendência dos balcões é de diminuir ao invés de aumentar? Com isso, eu acredito que teremos de reduzir aquilo que é o número de funcionários que existem dentro dessas organizações. Então, será que isso não trará alguma desvantagem para essas pessoas, porque poderão ficar desempregadas e isso vai sim constituir um problema por um lado. Se um erro cibernético ocorre numa transação bancária, a quem se atribui a culpa? Já se começou a prever essas situações no caso de Moçambique. E só para terminar, eu tive a pensar numa coisa que não se falou, que era no desemprego, porque disse-se que alguns setores da banca daqui a uma década já não existem. Vamos olhar o mundo. Os argelinos não desistem de protestar, apesar de terem conseguido afastar o presidente Abdelaziz Bouteflika do poder. Esta sexta-feira, por exemplo, o povo saiu à rua pela 13ª vez em grande manifestação para exigir a queda de todo o governo que era liderado pelo presidente afastado. As ruas da capital da Argélia continuam a ser palco de grandes manifestações que às vezes tornam-se violentas. Atualmente, os manifestantes exigem a saída de todas as figuras associadas ao ex-presidente, lideradas pelo presidente interino e pelo primeiro-ministro. Eles querem destruir-nos, mas com a vontade de Deus, eles não vão conseguir. Dizemos para partirem, isso significa que todos devem partir. Não queremos histórias de vingança. Somos nós que escolhemos quem nos representa, não eles, afirma um dos manifestantes. As manifestações tendem a alastrar-se para outros locais estratégicos em termos políticos, sendo que atualmente já atingiram 4 principais capitais provinciais daquele país. Para restabelecer a democracia, a próxima eleição presidencial na Argélia está marcada para 4 de julho, mas uma fonte familiarizada com o processo disse à Euronews que a votação seria adiada devido às dificuldades de organizar a logística a tempo e a oposição nas ruas.
Metade das províncias da Venezuela, com destaque para a capital, está sem gasolina, uma situação que vem agravar ainda mais as condições de vida num país marcado por crise política e humanitária. Em causa estão problemas nas refinarias num dos países com maior reserva de petróleo nas Américas. Segundo a imprensa local, a falta de gasolina, que nas últimas horas se tem feito sentir também na capital, tende a intensificar-se em vários estados venezuelanos. Trata-se de uma situação que tem sido denunciada pela população através das redes sociais, dando conta que em algumas regiões os venezuelanos têm de fazer filas por mais de 15 horas para abastecer as viaturas nas poucas estações de serviço que ainda têm combustível. Em várias províncias, os civis opõem-se ao abastecimento de viaturas militares como forma de protestar contra o governo liderado pelo Nicolás Maduro. Os sindicatos ligados ao setor petrolífero advertem que a crise de combustíveis poderá agravar-se e afetar todo o país devido a problemas técnicos nas refinarias daquele país. Enquanto isso, o povo continua a protestar contra a governação atual, alegadamente porque há limitações na democracia e falta de boas políticas de governação. Já o governo liderado por Nicolás Maduro insiste em acusar os manifestantes de querer desestabilizar o país ao serviço de interesse dos Estados Unidos de América. Mais um intervalo. Hoje não teremos a habitual apresentação do Estado do Tempo devido a motivos alheios à nossa vontade. Voltamos já já. Muito boa noite uma vez mais, agora um olhar ao desporto. O Machacane venceu hoje o Chibuto por 1-bola em jogo da quinta jornada do Moçambola 2019. O único golo da partida foi apontado por Jorge, já na segunda parte. Pressionado depois de na jornada passada ter perdido por 1-0 no terreno da União Desportiva de Songo, o Machacane foi o primeiro a avisar a baliza contrária, neste lance em que João podia ter feito melhor, mas a confusão na grande área atrapalhou tudo. Mais uma situação e duas ocasiões desperdiçadas pela equipa do Machacane. O Chibuto respondeu aos 5 minutos. Ataque rápido, a bola chega a Yannick, mas as suas intenções foram neutralizadas por Jonas. E o guarda-redes a esticar-se. Aos 20 minutos, cheirou a golo no campo do Afrim. Jay, pelo Machacane, até fez tudo bem ao fazer um chapéu ao Maite, mas a defensiva do Chibuto tratou de sacudir a pressão. Acaba por salvar aquilo que era, de facto, o primeiro golo desta partida. O Chibuto não ficou atrás e Messi fez um remate ao jeito de Messi do Barcelona, mas Jonas mostrou quem manda ali. Com as duas equipas a procurarem o golo, foi-se ao descanso. A segunda parte começa praticamente com a expulsão de Inhabanga, neste lance em que impede a progressão de João. Num primeiro momento, o árbitro Paulo Bucchi mostrou a cartolina amarela ao jogador, mas face às contestações do Machacane, foi consultar o assistente e decidiu pela expulsão do jogador do Chibuto. Na sequência do livre, Danilo fez mal os cálculos. Em jeito de resposta, Eldinho fez este remate intenso, com tudo para ser golo, mas não teve a direção pretendida. Depois foi a vez de Maite mostrar suas valências ao fazer a defesa do jogo. Jay, bem que tentou enganar o guardião de Chibuto, mas apesar da sua estatura baixa, Maite esticou-se e impediu o pior. O guardião conseguiu desta, mas não foi capaz de travar a bomba, ou se quisermos, o míssil de Jorge. E o remate é um golo sensacional. Sensacional este golo. Excelente remate que deixa Maite incrédulo e inativo. O guarda-redes esperava um cruzamento, mas Jorge fez esta maravilha. As duas equipas procuraram marcar golos, mas com o placar a indicar 1-0 a favor do Machacane, terminou o jogo. Foi uma vitória sofrida, valeu pelos 3 pontos, marcamos um gol, mas podemos ter marcado 2 ou 3. Mas está de parabéns a equipa do Machacane, que entrou para ganhar esse jogo. E também está de parabéns a equipa do Chibuto, que bateram-se para adiar o nosso golo e conseguiram até o ponto que marcamos um golo. O lance do vermelho que nós tivemos logo no início da segunda parte condicionou aquilo que era a nossa forma de jogar, aquilo que era o jogo que nós havíamos preparado para poder fazer na segunda parte. Depois do vermelho, tudo ficou baralhado, tentamos organizar a equipa
fomos ao jogo organizando a equipa para jogar atrás, para ver se conseguíamos sair em contra-ataque, ir dentro daquilo que era o novo sistema que nós implementamos depois do vermelho. Mas dentro disso, voltamos a cometer uma falha do lado que nós sofremos o golo, baralhou tudo. Na próxima jornada, o Machaquene vai ao terreno do Têxtil de Pungue. O Chibut recebe a Liga Desportiva de Maputo. E no clássico da quinta jornada do Campeonato Nacional, o Desportivo voltou a perder diante do Ferroviário de Maputo. Os alvinegros encontram-se numa zona desconfortável da tabela classificativa. Um clássico com muita história à volta, mas com pouco futebol dentro das 4 linhas. O Desportivo de Maputo até entrou mais conciso na fase de construção, demonstrando futebol de encher os olhos, mas sempre falhando no momento decisivo. Bastante apagados, os locomotivas tentaram responder de forma atabalhoada, não criando grandes dificuldades para os centrais Sidik e Mano, como nesta jogada, em que Camu é varido quase dentro da grande área. Aos 36 minutos, num contra-ataque rápido, Gervásio tenta surpreender com um remate à trivela, quando se encontrava entre 4 defesas que se limitaram a ver o lance, mas Frank esteve atento. Na segunda metade do jogo, o Ferroviário de Maputo agigantou-se. Uchi foi chamado ao campo para substituir Mário e na primeira vez que o nigeriano intervém no lance, o mesmo traduz-se em golo. E ali o golo do Ferroviário, que chega com naturalidade. Entretanto, não fica claro de quem foi o tento, mas Simões Guambi atribui golo a Uchi e para Tununo ficaram os louros da assistência. O Desportivo ainda tentou empatar através de Sidik, um antigo jogador dos Locomotivas, mas foi o Ferroviário de Maputo que quase marcou neste míssil de Liberty e grande defesa de Gugu. O jogo entrava numa fase de um futebol mais viril e totalizaram-se 28 faltas e 6 cartões amarelos. Sataka quase foi expulso depois de uma falta sobre Camu aos 82 minutos, mas as anotações de Simões Guambi estavam equivocadas e o jogador continuou até o final do jogo. O fato não passou desapercebido a Artur Semedo, que criticou o incidente. Sofremos gol, mas no jogo jogado claramente viu-se que a equipa desportiva tem capacidade, só não aconteceram golos por acaso. Acabamos por perder uma partida em que, francamente, acho que o resultado é injusto. Provavelmente alguma experiência do adversário hoje tenha servido para ter levado o jogo ao resultado em que aconteceu no jogo, mas naquilo que foi a partida, o desenrolar da partida, claramente o Desportivo merecia muito mais. Este resultado para mim é injusto. Parabenizar os meus jogadores por esta vitória arrancada um bocadinho a ferro, mas é preciso jogar assim também às vezes mal, mas penso que a segunda parte tivemos o controle total do jogo e só não marcámos mais por culpa própria. Penso que tivemos o jogo, a primeira parte não nos foi muito feliz, o Desportivo teve um bocado mais posse de bola, entrou no nosso meio campo, mas na segunda parte acabamos assentando no jogo e fomos claramente superiores e justos vencedores. Na próxima jornada, o Desportivo de Maputo defronta a NH de Vilanculos e o Ferroviário de Maputo recebe o Teste África de Chimoio no jogo da 6ª jornada. Os adeptos do... Depois de 2 derrotas nas jornadas anteriores, o Bahia de Pemba Futebol Clube está a preparar-se para receber e vencer o Têxtil de Pungue num jogo a contar para a 5ª jornada do Campeonato Nacional. A equipa técnica garante que não vai permitir derrota em sua própria casa. O último treino do Bahia de Pemba Futebol Clube começou com um encontro dirigido pelo respectivo presidente que esteve no estádio municipal para moralizar os jogadores antes do embate com o Têxtil de Pungue. Depois do sermão, seguiram-se os treinos que não foram intensivos, mas foram suficientes para a equipa técnica preparar física e taticamente os atletas para uma vitória. Estando em casa vamos estar muito fortes de receber o adversário para podermos vencer esse jogo. Respeitamos sim o adversário, mas sim, não quer dizer que nós vamos estar aqui limitados. Então vamos entrar no campo para vencermos o jogo. Tecnicamente, o Bahia de Pemba está preparado para o jogo do domingo, mas para garantir vitória, o clube pede o apoio moral dos adeptos e amantes de futebol. Cada equipa que joga fora de casa é forte em casa e nós vamos ser mais fortes aqui para podermos alegrarmos o nosso público também. Só que o que nós pedimos é que o público não pode ficar desesperado. Nós vamos tentar manter essa equipa até onde pudermos.
Sim, eles devem vir em massa para poderem apoiar a equipe. Depois de uma derrota com o Futebol Clube de Chibuto por 2-0 e com Costa do Sol por 3-0, Bahia de Pemba, que contabiliza 3 pontos na tabela classificativa, recebe este domingo o Têxtil de Pungue no jogo a contar para a 5ª jornada do Moçambola 2019. Agora o basquetebol, o Ferroviário de Maputo qualificou-se este sábado para a final da Engine Maputo Basket em séniores femininos, ao derrotar o seu homónimo das Maotas por 82-51. O campeão em título e o terceiro classificado da última edição da Engine Maputo Basket discutiam uma vaga na final da prova. As Maotas, sem a mesma estrutura do ano passado, que permitiu disputar a final do Campeonato Nacional, ainda procuraram réplica ao seu adversário. Mas o Ferroviário de Maputo, mesmo sem acelerar, controlou o jogo. Com mais soluções quer no jogo interior que no jogo exterior, o Ferroviário de Maputo foi alargando a sua vantagem no jogo. E fez o 2-0 na série do play-off, a melhor de 3 jogos, qualificando-se para a final da Engine Maputo Basket. Temos que corrigir mais a defesa, porque nós temos déficit baixo da tabela. Então, vamos trabalhar mais e ajustar e procurar uma melhor forma de podermos defender, né? E esperamos fazer um jogo diferente desse já na terça-feira. Foi um jogo que nos deu acesso àquilo que vai ser a final do Campeonato da Cidade. Daqui para frente vamos começar a pensar na final e irmos em encontro de um e outro aspecto que cometemos no sentido negativo, para ver se conseguimos chegar à final enquanto sanamos esses erros e se calhar fazemos um bom jogo na final. A final da Engine Maputo Basket será disputada num play-off a melhor de 5 jogos. Informação em modo permanente para acompanhar dentro de instantes na STV Notícias. Conto consigo, boa noite, grande sábado.